André Hernan, entrevistando o empresário do Veiga, André Cury, revelou que o Palmeiras prometeu negociar o Veiga no meio do ano, caso chegue uma boa proposta. Em 2019, o atleta estava entre os negociáveis, mas Luxemburgo impediu a saída. Então, informação aí de última hora, falando que o empresário do Veiga, em entrevista para o Hernan, disse que se ele tiver proposta, ele sai. Provavelmente deve ser a troca com o Matheus Pereira do Cruzeiro, no mínimo. O Cruzeiro adora pegar um refugão. O Veiga não tem mais idade, bola para jogar fora. Dificilmente ele vai conseguir jogar na Europa, inclusive. Até no Zenit da vida não vai jogar. Deve ir para o Cruzeiro. O Alexandre Matos adora ele. Tem um trâmite legal com o empresário dele. Pode ser trocado aí até pelo Matheus Pereira. Então pode vir Matheus Pereira para o Palmeiras e o Rafael Veiga pode ir para o Cruzeiro, do jeito que o Cruzeiro adora, como é que é? Refugo, né? Então, vamos lá. Mas pode ser negociado. Acho que nenhum jogador não tem que ser negociável. Todo jogador tem que ser negociável a partir do momento que é bom para o jogador, para o Palmeiras e para o clube. Ah, não pode vender tal. Porque que nem outro cara falou assim, nossa, Zé, mas vai tirar o... Como é que é? O Ayrton Lucas do Flamengo? Olha, o Veiga pode sair do Palmeiras e ir para o Flamengo, para o Galo, pode ir para o Cruzeiro, pode ir para o Inter. Aí, é a mesma coisa do que o Ayrton Lucas ir para o Palmeiras. É só ter o dinheiro, o jogador querer sair. E às vezes posso falar, de coração, às vezes o Veiga pode ter chegado no empresário e falado, mano, meu ciclo, eu sou palmeirense. Que nem o Zé. O Zé falou que é palmeirense, o Veiga também é palmeirense. Ó, meu ciclo aqui por enquanto acabou, quero jogar em outro lugar, outra cidade, agradeço ao Palmeiras e tá tudo certo, velho. Não tem problema o jogador pedir para sair e querer jogar com outros companheiros, não quer essa pressão também. Às vezes o cara fica de saco cheio de tanta pressão, ele quer sombra e água fresca. Então, se ele quer sombra e água fresca, que ele procure um outro clube com o empresário dele e que alguém consiga trazer um jogador que vai querer ter vontade de ser campeão, vontade de ganhar. O Veiga já ganhou tudo, já é o artilheiro dos clássicos, o artilheiro dos gols impossíveis, dos possíveis, enfim, e tá tudo certo. Então, se a informação veio, deve ser no meio do ano, ele deve jogar o Mundial e de repente ele vai se transferir na janela. Só que ele não vai poder fazer 6 jogos pelo Brasileiro. Então a gente vai ter que ficar atento nisso aí, Lustra. Se o Veiga não for relacionado nos jogos do Campeonato Brasileiro e tem que tomar cuidado, porque se o caminho dele for o Cruzeiro, tem que tomar cuidado também por causa da... mas o Cruzeiro não está na Libertadores, então pode se inscrever na outra fase. Bom, mas tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a ver que o Maurício voltou e o Veiga não foi relacionado, o Veiga não jogou, fatalmente essa informação vai se confirmar, que o Veiga pode sair do Palmeiras. E posso falar uma coisa? Se sair, tá tudo certo, meu irmão. Eu não vou ficar chorando aqui por Dudu, por Veiga. O jogador que eu mais amava foi embora, que era o Breno Lopes. É o que eu mais amava. Eu amava. E amo ainda o Breno Lopes. É o muso. Mas, ô Zé, é o muso do Verdão. Ô Zé, eu sinceramente não gostaria que o Veiga saísse, para falar a verdade para você. Assim como o Filipinho aqui do canal, né, ficou muito triste com a saída do Dudu, eu vou ficar muito triste com a saída do Veiga, já estou aqui adiantando. Porque eu gosto muito do Veiga, para mim o Veiga é o meu jogador preferido no elenco, disparado. É um cara que se identifica com o Palmeiras, cara que tem uma história fantástica. Eu acho que poderia ser um caso de encerrar a carreira no Palmeiras, mesmo que ele esteja jogando mais ou menos, mesmo que ele seja reserva em algum momento e tudo mais. O Veiga, para mim, é o maior símbolo aí do Palmeiras, dessa era vencedora. Eu acho que é muito triste o que muitas vezes o torcedor faz com jogadores como o Veiga. O Dudu, ele errou, ele fez um monte de cagada aí e tal. Né? O Dudu foi lá, ia sair na surdina depois de um ano de tratamento, Palmeiras pagando o salário dele, ele ia sair fora, aí a Mancha convenceu ele a ficar, aí piorou a situação dele no Palmeiras, etc. e tal.
O Veiga, não. O Veiga, eu acho que é um cara que a torcida tem que ser muito grata a ele, e nós não temos mais no Palmeiras, por conta da torcida ser muito chata muitas vezes, um cara que você idolatre e que você entenda a história daquele cara e que ele mereça ficar no time até o final da sua carreira, ele ser um ídolo eterno, ele ser busto no Allianz Parque, mesmo ele virando com o tempo reserva, um jogador mais velho, tal, ele pode vir mais para o meio, pode ser um jogador cabeça, né, toque de bola, tal, cadenciado, porque tem que cornetar. O Gabriel falou assim: você quer que a gente não cornete? O cara tem que cornetar, jogou mal, tudo bem. Mas agora eu acho que ele começa a ter uma fase mais ou menos, a torcida já vai vir toda matando em cima do cara, e aí, tchau, vai embora, foi tarde e tal. Enfim, é isso que eu penso. Se você quer pensar que tá jogando mal, vai embora, muito obrigado por tudo que você fez e tchau, eu entendo o pensamento de vocês. Agora, eu gostaria muito que o Veiga ficasse até o final. Esse é um desejo meu, tá bom? Não tem nada a ver com nada. Mas eu acho que é isso. Mas às vezes, o Ilustra, posso falar o que acontece? Eu jogo futebol de várzea e às vezes acontece o seguinte: o treinador chega no jogador e fala com ele assim, meu, você não está conseguindo mais me entregar o que eu preciso, né? O que está acontecendo? Você perdeu força, você perdeu dinâmica. Às vezes o cara pode falar, pô, professor, eu não consigo mais fazer essa função, eu preciso mudar de função. Aí o técnico fala, olha, não dá para te mudar nessa função, porque nessa função eu preciso tal. E outra coisa, se você for parar para ver, o Veiga vai fazer 30 anos. Você tem Paulinho, 24, Facundo, 23, Maurício, 23, Estevão, 17 e Vitor Roque, 20. Então, às vezes, o técnico vai detectando que aquele certo jogador não consegue impor um ritmo que ele quer. E ele pode ser o que você falou, o ídolo, que nem o Dudu, o master ídolo, tal. O Abel, pro Abel, não tem o ídolo. O Abel não vai olhar para o Palmeiras e falar, putz, eu vou segurar o Dudu porque ele é ídolo ou o Veiga porque ele é ídolo. Ele vai vendo sequências de jogos do atleta e ele vai falar, ó, que nem o Rony. Você acha que o Abel falou, não vende o Rony? O Abel, inclusive, encostou lá e se virou sem o Rony, porque ele já viu que o jogador não daria mais. E outros ídolos, como o Veiga, não vão deixar de ser ídolos porque, de repente, vão sair. E o Veiga mesmo pode se falar assim, pô, professor, não vou conseguir mais entregar, não consigo fazer mais essa função. Enfim, ele pode até pedir para sair, pode até ter pedido para sair, o Abel pode ter falado, não, beleza, eu vou ter o Maurício, mas o Palmeiras pode, inclusive o Matheus Pereira aí não foi negociado, pode ser que seja feita até uma troca. Então, eu acho que o Richard Rios deve ir embora também. Agora, quando você fala de ídolo, né? Que nem o Gustavo Gomes. Pô, machucou. Mas vamos supor que o Gustavo Gomes volte pro Libertad, né? Lá do Paraguai. Você fala, pô, foi um ídolo. Mas às vezes ele fala, o Abel fala, Gustavo, o Murilo tá na sua frente, o Mikael tá à sua frente, o Naves tá, você não vai mais conseguir me entregar o que você me entregava, você está liberado para negociar com o Libertad. E tá tudo certo, porque o Abel vai olhar para dentro do clube. A gente, torcedor, a gente olha para, né, que nem o ídolo, puta, esse cara vai sair do meu time agora, eu gostava dele. Nossa, ele vai parar de jogar. A gente sente, né? Mas o treinador, ele quer resultado. Ele olha lá para o CK do Veiga, o Veiga não correu o que ele quis. O Veiga não chutou tanto quanto que ele quis. E para o treinador, e o Abel, que não é palmeirense, que não é um torcedor que nem nós, que amamos o Palmeiras, que vivemos, respiramos o Palmeiras, ele é um profissional. Amanhã o Abel vai sair e também vai para o Barcelona, para o Chelsea ou para Portugal, e também a gente vai ficar falando, pô, tivemos um treinador, mas não vamos poder ficar chorando por causa do Abel e nem por causa do Veiga. Agora, se o Palmeiras contratar um outro jogador, que seja um jogador que pelo menos tenha o nível que o Veiga ofereceu ao Palmeiras, eu não vejo problema nenhum. Sinceramente, eu não vejo problema. Eu não gostaria, eu concordo com você. Eu acho que é um jogador. Mas, de repente, o Abel falou, ó, o Maurício voltando, você vai ser reserva. Às vezes ele fala, pô, professor, não posso ser reserva. Eu preciso jogar. Tem a vontade né? do Então, jogador também, né? Exato, exato. Então, assim, tem a vontade do jogador, o diálogo do Abel. Ó, eu preciso ofertar mais coisas para o Felipe Anderson.
Então, o meu meio-campo vai ser o Maurício, o Felipe Anderson, e você pode ser que não jogue tanto como as temporadas passadas. Tudo porque o Veiga ele chegou a ser reserva do Maurício. Você lembra disso? O Veiga chegou a ser reserva do Scarpa, né? Então, eu sinto que o Veiga é um jogador que não gosta de ser reserva, porque ele tem um bom futebol e ele acredita no futebol dele. Mas a gente vai ver se essa notícia realmente vai se concretizar, para onde ele vai, e ele é uma ótima moeda de troca que o Palmeiras pode ofertar para qualquer clube, né, de futebol, e como fez com o Galo aí, ó, o Palmeiras foi o Menino, o Patrick, o Rony. Então, de repente, o Palmeiras pode fazer negócio com Falando o Inter, pode nisso, fazer Zé, negócio com o nesse Cruzeiro. negócio de oferta, que você falou de ofertar o Veiga para algum lugar, né? A gente pensa, o Veiga não deve ter mais espaço em lugar nenhum e tal. Nessa entrevista com o Hernan aqui, parece que o empresário dele disse, aí eu não sei, né? Até que ponto isso é verdade, né? O empresário do Veiga disse que ele pode jogar no Barcelona, né? E que o Milan e Inter de Milão gostam bastante dele, né? Mas aí que tá, né? Gostam assim, eu gosto também, né? Mas aí ele também disse que o Veiga é palmeirense e tem vontade de jogar uma Copa do Mundo, né? E isso pode ser um fator para ele querer ficar, né? Ou sair, né? Vai saber, porque às vezes ele fala, pô, aqui no Palmeiras não estão me convocando, né? Eu vou, sei lá, eu tenho uma proposta aí de um time espanhol, tenho proposta de um time italiano, vai que, né, me chamam se eu for. Então, não sei o que você pensa sobre isso, Zé. Eu acho que a idade, a dinâmica dele para jogar fora já tá desgastado. Um jogador de 30 anos de idade não vai fazer a diferença, com todo respeito, na Inter de Milão, no Milan, não vai, não. Na minha opinião, já era na época do Tite para ele já servir a seleção há muito tempo.